Imagine um tempo muito, muito distante, há mais de 2000 anos, num lugar que era o maior império do mundo conhecido até então, o Império Persa. Esse reino era tão vasto que se estendia desde a Índia até a Etiópia, passando por centenas de cidades e povos diferentes. Era um lugar cheio de riquezas, palácios grandiosos, reis poderosos e costumes muito diferentes dos que conhecemos hoje. Nesse cenário, nasceu uma história que até hoje inspira milhares de pessoas. A história de uma jovem chamada Esther. Mas quem era Esther? Por que a história dela é tão especial? Esther era uma jovem judia, uma moça comum, mas cheia de coragem e fé. Seu verdadeiro nome era Hadassah, mas na corte persa ela seria conhecida como Esther, um nome que significa estrela. E, de fato, ela seria uma estrela brilhante que iluminaria um dos momentos mais difíceis da história do seu povo. Mas antes de virar rainha, Esther era uma órfã, uma jovem que perdeu seus pais ainda pequena e foi criada por seu primo, um homem justo e temente a Deus chamado Mardoqueu. Eles moravam na cidade de Suzã, a capital do império. Imagine a responsabilidade que Mardoqueu sentia, cuidando de Esther em meio a um mundo tão diferente e muitas vezes perigoso para os judeus. Nessa época, os judeus ainda não tinham um país próprio. Eles viviam espalhados por outras nações, entre reis e governantes que muitas vezes não gostavam deles. Eles eram um povo pequeno, mas que jamais esqueceu suas raízes e sua fé em Deus. Esther, com sua beleza, inteligência e humildade, foi escolhida para um destino muito maior do que ela poderia imaginar. Ela seria levada ao palácio do rei Assuero, um homem poderoso, para participar de uma seleção que escolheria a nova rainha da Pérsia. Mas por trás desse título de rainha estava um desafio enorme: salvar seu povo de um plano terrível de destruição. Essa é a história de Esther, uma história sobre coragem, fé e a força de uma jovem que decidiu arriscar tudo para proteger seu povo e cumprir o propósito que Deus tinha para sua vida. Ao longo dessa narrativa, vamos ver como Esther, mesmo diante do medo e da incerteza, tomou uma decisão que mudou a história dos judeus para sempre. Uma decisão que nos lembra que, às vezes, Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. O cenário da história: o Império Persa e o rei Assuero. Para entender a história de Esther, primeiro precisamos viajar no tempo para um lugar grandioso: o Império Persa. Esse império era um dos maiores já vistos na história antiga, cobrindo uma enorme extensão de terra, desde a Índia até a Etiópia. A capital desse vasto reino era a cidade de Suzã, ou Xuxã, um centro político e cultural que brilhava com palácios magníficos, jardins esplêndidos e uma movimentação constante de pessoas de várias partes do mundo. No comando desse império estava o rei Assuero, um governante poderoso, com autoridade sobre 127 províncias diferentes. A Bíblia nos conta exatamente isso no início da história. Nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, imagine só o tamanho desse reino. Para dar uma ideia, eram milhares de quilômetros de terras governadas por esse rei, incluindo muitos povos, culturas e costumes diferentes. O rei Assuero era conhecido por sua riqueza e pelo esplendor do seu governo. Ele tinha um palácio luxuoso em Suzã, e para mostrar toda essa riqueza e poder, ele organizou um banquete que durou 6 meses, com festas e comemorações impressionantes para os nobres e líderes de todas as províncias. Esther 1:4. No primeiro ano do seu reinado, deu um banquete para todos os seus príncipes e servos, a cavalaria e a tropa de cavalaria da Média e da Pérsia. Reuniu os poderosos da província, os príncipes e os servos do seu reino. Esse banquete não foi uma simples festa, era uma demonstração de poder, para mostrar quem realmente mandava naquele vasto território.
Os convidados desfrutavam de comidas finas, vinhos caros e uma música que embalava noites intermináveis. Mas além de todo esse luxo, havia um lado mais duro desse reino. Leis rígidas, protocolos severos e um rei que exigia obediência total, não só dos súditos, mas também da sua própria família. Esse era o mundo onde Esther iria entrar, um mundo de riquezas e perigos, onde o destino de um povo poderia ser decidido num gesto do rei. A rainha Vasti e o decreto do rei. Depois de meses de festas e comemorações, o rei Assuero decidiu fazer um banquete ainda maior, desta vez para todo o povo da cidade de Suzã, desde o mais humilde até os nobres do império. Era uma festa que durou 7 dias, cheia de alegria, vinho e muita gente reunida para celebrar a glória do rei e do reino. Durante essa grande celebração, o rei mandou chamar sua esposa, a rainha Vasti, para que ela aparecesse diante dele e de seus convidados, exibindo sua beleza e graça. Ele queria que todos vissem a rainha e fossem encantados por ela. Mas, para surpresa do rei e de todos os presentes, Vasti recusou-se a comparecer. Essa recusa não era apenas um ato de desobediência pessoal, mas naquela época era vista como uma afronta ao poder do rei, um desrespeito que podia desestabilizar a autoridade real. Os conselheiros do rei, homens sábios e influentes do reino, aconselharam Assuero a tomar uma atitude firme para que a desobediência da rainha não se espalhasse e incentivasse outras mulheres a desobedecerem seus maridos. Assim, foi decidido que a rainha Vasti fosse deposta. Ela perderia seu título e posição e uma nova rainha seria escolhida para substituir seu lugar. Esther 1:22. A palavra do rei se difundiu por todo o império e foi publicada em toda a sua extensão, cada um em sua própria língua, para que todo homem seja senhor em sua casa. Esse decreto não era apenas sobre uma rainha, mas sobre manter a ordem e o respeito em todo o reino. O gesto da rainha Vasti provocou uma mudança que abriria as portas para uma jovem judia, Esther, entrar no palácio e entrar para a história. A busca pela nova rainha. Depois que a rainha Vasti foi deposta por sua recusa em obedecer ao rei Assuero, o rei e seus conselheiros tiveram um grande problema para resolver. Precisavam encontrar uma nova rainha, alguém que pudesse ocupar o trono e ser a nova esposa do poderoso rei da Pérsia. Então foi lançado um decreto pelo império inteiro, convocando todas as jovens bonitas, donas de boa aparência, de todas as províncias, para serem levadas ao palácio real. Esther 2:2-3. Então, o rei Assuero disse aos seus servos que lhe trouxessem as donzelas virgens da província de Suzã ao palácio real, para que o administrador do harém lhes desse as suas preparações e seus tratamentos. E a donzela que agradasse ao rei Assuero seria rainha em lugar de Vasti. Entre essas jovens havia uma moça chamada Hadassa, uma judia órfã que vivia com seu primo e tutor, Mardoqueu, na cidade de Suzã. Mardoqueu cuidava de Esther com muito amor e sabedoria. Hadassa, agora conhecida como Esther, foi levada ao palácio junto com as outras moças. Ela não revelou sua origem judaica, seguindo o conselho de Mardoqueu para proteger sua identidade em meio a um ambiente que podia ser perigoso para ela. Durante o tempo em que esteve no palácio, Esther passou por um processo de preparação que durava 1 ano inteiro. Era tempo para cuidar da beleza, usar perfumes e aprender os costumes da corte. Esther 2:1-12. Cada donzela tinha que passar por 12 meses de tratamentos de beleza, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com outros perfumes e ungüentos. Finalmente, após todo esse tempo, Esther foi apresentada ao rei Assuero. O rei ficou encantado com sua beleza, sua graça e sua simplicidade. Esther 2:17. O rei se apaixonou por Esther mais do que por todas as outras mulheres, e ela foi escolhida para ser rainha em lugar de Vasti. Assim,
De maneira inesperada, uma jovem judia, órfã e humilde, foi colocada no centro do poder do maior império do mundo. Mas o que Esther não sabia ainda era que seu destino seria muito maior do que apenas ser uma bela rainha. Ela teria que usar sua sabedoria, coragem e fé para enfrentar desafios que poderiam custar a vida dela e salvar o seu povo. Esther é a escolhida rainha. Assim, Esther viveu no palácio, exercendo o papel de rainha, mas mantendo em segredo suas raízes, confiando que Deus estava guiando cada passo seu. Durante esse tempo, Mardoqueu continuava trabalhando no palácio, sempre atento a tudo que acontecia, e Esther enviava notícias e ajuda para seu primo, mesmo vivendo no luxo e na grandiosidade da corte real. Essa fase da vida de Esther foi marcada por uma mistura de privilégio e responsabilidade, pois ela estava prestes a ser chamada para uma missão muito maior do que simplesmente ser uma rainha bonita e admirada. Mardoqueu descobre um complô e não se curva a Hamã. Enquanto Esther vivia no palácio como rainha, seu primo Mardoqueu continuava trabalhando como oficial, sempre vigilante e fiel ao seu povo. Um dia, enquanto cumpria sua rotina no palácio, Mardoqueu descobriu um plano perigoso, uma conspiração para assassinar o rei Assuero. 2 dos oficiais do rei, Bigtan e Teres, estavam tramando matar o monarca. Mardoqueu soube desse plano e, em vez de guardar segredo, ele avisou Esther para que ela pudesse comunicar ao rei e salvar a vida dele. Graças à coragem e fidelidade de Mardoqueu, o plano foi desbaratado e os conspiradores foram punidos. Isso fez com que Mardoqueu ganhasse ainda mais respeito, embora o rei não soubesse exatamente quem o havia alertado. Mas nem tudo estava tranquilo no reino. Um homem chamado Amã, que havia sido promovido a uma posição muito alta, o primeiro-ministro do rei, começou a alimentar um ódio profundo contra Mardoqueu e contra todo o povo judeu. Amã exigia que todos no reino se curvassem diante dele em sinal de respeito e submissão. Mardoqueu, fiel às suas crenças e ao Deus de Israel, recusou-se a se curvar diante de Amã, pois ele não adorava outros senhores, senão Deus. Essa recusa encheu Amã de ódio e raiva, não só contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus, pois para ele a fidelidade de Mardoqueu representava uma afronta à sua autoridade. A partir desse momento, Amã começou a planejar a destruição completa dos judeus no Império Persa. Mardoqueu, mesmo sem saber o quanto seu gesto o colocaria em perigo, manteve-se firme e fiel. Agora, a história começava a tomar um rumo dramático, e Esther precisaria usar toda a sua coragem para salvar seu povo. O decreto de destruição dos judeus. Chegou um momento sombrio na história de Esther e do seu povo. O ódio de Amã contra Mardoqueu se transformou em uma fúria que atingiu toda a comunidade judaica. Amã, movido por seu rancor e arrogância, foi ao rei Assuero com um plano cruel: exterminar todos os judeus do império. O rei, confiando em Amã e sem saber que os judeus eram parentes da sua rainha Esther, autorizou o plano e assinou um decreto para exterminar todos os judeus, homens, mulheres e crianças, em um dia determinado. Para decidir o dia exato, Amã lançou sortes. O Pur, de onde vem o nome da festa de Purim, que até hoje comemora a salvação dos judeus. O decreto foi enviado rapidamente para todas as províncias do império, espalhando o terror entre o povo judeu, que não sabia como reagir diante daquela sentença de morte. Quando Mardoqueu soube da notícia, seu coração se encheu de tristeza e desespero. Ele vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu às ruas clamando por ajuda. Era um momento de grande angústia, pois parecia que tudo estava perdido. Mas a história estava prestes a dar uma reviravolta, e para isso precisariam da coragem de Esther, a rainha que guardava segredo sua identidade. Esther resolve agir.
Quando Mardoqueu viu a gravidade da situação e o decreto que ameaçava exterminar seu povo, ele não ficou parado. Enviou uma mensagem urgente para Ester, pedindo que ela usasse sua influência junto ao rei para salvar os judeus. Mas Ester estava diante de um enorme desafio. Para se aproximar do rei sem ser chamada, ela arriscava a própria vida. No palácio, entrar na presença do rei sem convite significava a morte, a não ser que o rei estendesse seu cetro de ouro em sinal de aceitação. Mardoqueu deixou claro para Ester que o perigo era real, mas que ela tinha um papel importante naquele momento. Mesmo com esse medo, Ester compreendeu que talvez tivesse sido colocada naquela posição para um propósito maior. Foi então que Ester tomou uma decisão corajosa e sábia. Ela pediu que todo o povo judeu jejuasse e orasse por 3 dias, sem comer ou beber, buscando a ajuda de Deus para a situação. Ester 4,16. Vá, ajunte todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos assim. Depois irei ao rei, ainda que não seja permitido, e se eu tiver que morrer, morrerei. Esse ato de fé e coragem marcou o início da resposta que mudaria o destino dos judeus. Ester estava pronta para arriscar tudo, sua vida, seu título, sua segurança, para proteger seu povo. A coragem de Ester e o banquete. Depois de jejuar e orar durante 3 dias junto com seu povo, Ester tomou uma atitude que exigia mais coragem do que ela jamais imaginara. Vestida com suas roupas reais e a melhor das graças, ela se aproximou do rei Assuero sem ter sido chamada. Quando o rei viu Ester a entrar no salão, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Então Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. O gesto do rei, estender o cetro, foi um sinal claro de aceitação, e Ester pode respirar aliviada por ter sido recebida com favor. Mas ela não foi direto ao ponto da sua missão. Em vez disso, com muita sabedoria, Ester convidou o rei e Amã para um banquete. Ester 5:4-8. No dia seguinte, o rei e Amã foram ao segundo banquete preparado por Ester. Lá, ela revelou a gravidade da situação. Com coragem, Ester disse ao rei sobre o decreto que condenava seu povo à morte e pediu ajuda. Ester 7:3-6. Então a rainha Ester respondeu: Se tenho achado graça aos teus olhos, ó rei, e se for do teu agrado, salva a minha vida, pois eu e o meu povo fomos vendidos para ser destruídos, mortos e exterminados. Fizemos algo digno da morte, que o rei o declare, e se fizemos algo digno de vida, que nos salve o rei e nos livre. Quando o rei Assuero ouviu as palavras corajosas da rainha Ester, sua ira se voltou imediatamente contra Hamã, que estava presente no banquete. Hamã, que havia tramado o extermínio do povo de Ester, estava agora vulnerável diante do rei e da própria rainha. Hamã, desesperado, implorava pela sua vida, enquanto o rei se retirava para controlar sua fúria. Mas o destino de Hamã estava selado. O rei pediu que trouxessem a forca que Amã havia preparado para enforcar Mardoqueu. Ester 7:9-10. Então disseram ao rei: Está posta no quintal a forca que Amã fez para Mardoqueu, que falou bem do rei. Respondeu o rei: Pendurai-o nela. Então penduraram Amã na forca que ele preparara para Mardoqueu. E assim a ira do rei se apaziguou. Com a morte de Amã, o mal que ameaçava o povo judeu foi removido. Mas o decreto para a destruição dos judeus ainda estava em vigor, pois a lei persa não permitia que um decreto real fosse revogado. Para solucionar isso, o rei Assuero permitiu que Mardoqueu, com a ajuda da rainha Ester, escrevesse um novo decreto para proteger os judeus e lhes permitir se defenderem. Ester 8:7-8.
E deu ao escriba Messuá e aos seus colegas a ordem, escrevendo segundo o que Mardoqueu ordenara aos judeus, aos sátrapas, governadores e príncipes das províncias da Pérsia e da Média, a cada província segundo sua escrita e a cada povo segundo seu idioma, declarando aos judeus que se preparassem para se defenderem, para se reunirem e se protegerem. No dia marcado para a destruição dos judeus, estes, fortalecidos pelo novo decreto, se defenderam e venceram seus inimigos. Ester 9:1-2. No 13º dia do mês de Adar, os inimigos dos judeus prepararam-se para os destruir, mas os judeus se reuniram em suas cidades para defender suas vidas. O que parecia ser um dia de desastre transformou-se numa grande vitória. Essa vitória e a coragem de Ester e Mardoqueu são comemoradas até hoje na festa de Purim, um momento de alegria e lembrança da proteção de Deus. A vitória dos judeus e a festa de Purim. No dia marcado para a destruição dos judeus, o que deveria ser um massacre se tornou uma surpreendente vitória. Os judeus, agora autorizados a se defenderem graças ao novo decreto assinado pelo rei Assuero, lutaram com força e coragem. Ester 9:1-2. No 13º dia do mês de Adar, os inimigos dos judeus se prepararam para destruí-los. Mas os judeus se reuniram nas suas cidades para defender suas vidas. Eles conseguiram derrotar aqueles que queriam destruí-los, livrando a si mesmos do perigo iminente. Não só isso, os judeus de Suzã, onde tudo havia começado, conseguiram derrubar muito mais inimigos em apenas um dia do que os judeus de outras províncias em 2 dias. Ester 9:5-6. No dia 13 do mês de Adar, os judeus mataram em Suzã a 300 homens, mas no dia 14 do mesmo mês, mataram outros 700 em Suzã. Para celebrar essa grande vitória, o rei Assuero e Mardoqueu instituíram uma festa anual, chamada de Purim, nome que vem do sorteio, Pur, que Amã lançou para escolher o dia da destruição. Ester 9:20-22. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus em todas as províncias, mandando-lhes que comemorassem anualmente o dia 14 e o dia 15 do mês de Adar como o festival de Purim, para se lembrarem e se alegrarem, para enviarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Essa festa é uma celebração da libertação, da proteção divina e da coragem humana diante da adversidade. Até hoje, judeus do mundo inteiro comemoram Purim, lembrando a incrível história de Ester, uma jovem que se tornou rainha e salvou seu povo. Essa é a incrível história da rainha Ester, uma jovem comum que, pela coragem, fé e confiança em Deus, se tornou a estrela que salvou todo um povo da destruição. Essa história nos lembra que mesmo em meio às maiores dificuldades, Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ester nos ensina a importância de agir com sabedoria e coragem, mesmo quando tudo parece impossível. Se você gostou dessa história e quer continuar aprendendo mais sobre personagens incríveis e momentos marcantes da Bíblia, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos, porque temos muito conteúdo inspirador vindo por aí. E quero saber de você, qual foi a parte da história de Ester que mais tocou seu coração? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é muito importante para a gente. Muito obrigado por assistir, que Deus te abençoe grandemente.